Em meio à discussão sobre a implementação de um código de conduta do STF, isso o presidente da Corte disse que é a prioridade dele esse ano, o ministro Alexandre de Moraes defendeu o STF de acusações sobre conflito de interesses. A reportagem de Luciana Amaral. Alexandre de Moraes negou que integrantes da corte julgam casos com os quais tenham relação pessoal e afirmou que existe má-fé nas afirmações de que o STF permite que magistrados participem de processos em que parentes atuem como advogados. Moraes também afirmou que a Constituição Federal e a Lei Orgânica da Magistratura são suficientes para regrar a conduta de integrantes do Judiciário. A fala vem no momento em que o presidente da Suprema Corte, Edson Fachin, defende a adoção de uma série de diretrizes para a atuação dos ministros. Todos os magistrados, inclusive os magistrados desta Suprema Corte, não julgam nunca nenhum caso em que tem ligação. E aí, presidente, volta a má-fé. Porque aqui não se pode dizer nem que é má interpretação, a má-fé de muitas pessoas que querem prejudicar o Poder Judiciário e o Supremo Tribunal Federal. Durante a sessão, Moraes ainda disse que a magistratura é uma das carreiras públicas com mais restrições e que a opinião pública passou a demonizar palestras proferidas pelos integrantes da Suprema Corte. O magistrado não pode fazer mais nada na vida, só o magistério. O magistério pode dar aulas, pode dar palestras, e como o magistrado só pode dar aulas e só pode dar palestras, passaram a demonizar palestras dadas por magistrados. Todas as carreiras podem ser sócio comercial, inclusive atuando, podem exercer em outros horários outra atividade. O magistrado não. Essa foi a primeira manifestação pública do ministro sobre o assunto desde que veio à tona a crise do Banco Master, que colocou o Supremo sob pressão. O escritório da esposa de Moraes, a advogada Viviane Barsi, firmou o contrato de 3,6 milhões de reais mensais com o Master para representá-lo na justiça. As declarações de Moraes vêm no mesmo dia de um levantamento do jornal O Estado de São Paulo, que mostrou que parentes de ministros do STF têm 70% dos casos que atuam no Supremo e STJ depois da posse de seus familiares nas mais altas cortes do país. Também envolvido na crise devido a um resort que associa seus irmãos a um fundo de investimentos ligado ao Master, o ministro Dias Toffoli, relator da investigação sobre o banco, defendeu que magistrados possam ter fazendas e ser sócios de empresas, desde que não exerçam a administração das mesmas. Se ele tem um pai e uma mãe que é acionista, né, de uma empresa, dona de uma empresa, ou de fazenda, vários magistrados são fazendeiros, vários magistrados são donos de empresas e eles, não exercendo a administração, eles têm todo o direito de receber os seus dividendos. Leonardo Barreto, alguma coisa está grave no STF. É raro a gente ver esse tipo de fissura exposta em público, como constatamos hoje. É constrangedor, né, um pouco, mas eu acho que existe agora uma clara evidência sobre as dificuldades que o ministro Edson Fachin enfrenta, né, no processo de condução desse código de conduta. Né? Muito provavelmente para nós, para a sociedade, a ideia de um código de conduta, de um código de ética, parece até uma medida cosmética, né? Assim, olha, na verdade, a gente precisava de algo mais rígido, mais simbólico. Agora, quando se fala, né, de um código de ética e conduta, conduzido pela ministra Carmen Lúcia, né, dentro de um processo, e a gente tem uma reação muito forte, né, por parte dos dois ministros, a ponto deles virem a público desafiar, né, a ideia do ministro Fachin, mostra uma fissura sobre a maneira como o STF deve se portar. Né? E eu não sei se não existe, se vai existir algum árbitro para esse processo. Né?
Muito provavelmente esse código de conduta ele não vai ser votado em plenário, né? Se for colocado isso, acho que seria o máximo de uma exposição que os ministros Toffoli e o ministro Alexandre de Moraes acusaram que não gostaram. Eu acho que no final das contas eles estão dizendo o seguinte: olha, o STF largou nossa mão, né? E a maneira de fazer isso foi propor um código de conduta no momento em que dois dos seus pares estão sendo muito discutidos. Então há uma quebra, né, talvez dessa homogeneidade que o STF vinha demonstrando desde a época do Bolsonaro, né? Então, assim, acho que há uma quebra, né, desse processo. Agora, a gente vai ter que entender se há uma composição ou se a gente vai rumar para uma decisão baseada em força, né? E aí, força, eu quero dizer, imposição. É uma situação que a gente nunca viveu. É uma situação crítica. Você que tem um interesse tão forte, pessoal, intelectual, jornalístico, no papel de instituições, Thaís. Como é que você vê hoje essa instituição? William, a minha preocupação é de como a gente sai da crise atual, porque claramente o Código de Conduta não é a saída e, de novo, fica difícil identificar primeiro, quem seria o líder? Porque o Fachin, como presidente do STF, foi ignorado. Então, se não for o presidente do STF, se não for dentro da própria instituição, ele mesmo alertou. Ele disse, se a gente não fizer, um outro poder vai fazer. Então, mesmo que o Congresso Nacional tenha uma reação de, por exemplo, endurecer com o STF, limitar poderes e tudo mais, e fizer de uma forma distorcida, é ampliar a deterioração institucional, não é corrigir. Então, o receio que eu percebo diante de todos os problemas do Brasil e tal que o Brasil tem, e a gente sempre fala aqui da questão da insegurança jurídica, a insegurança jurídica sempre teve muito mais focada na qualidade das decisões do que na forma das decisões. E hoje o risco está na forma. Hoje não, já faz um tempo, né, que a forma virou risco. E a forma como o STF passou a funcionar diante dessa perda de coesão, de comportamento dentro da instituição, é que eu acho que está hoje no centro da preocupação. O que isso sugere para a política, o que a gente viu hoje? Sugere que o Supremo dá cada vez mais argumentos políticos para quem se posicionar politicamente contra o Supremo. E aí esse ano é um ano que o Senado renova 2/3 das cadeiras e há cada vez mais na classe política essa disposição de usar o Supremo Tribunal Federal como um discurso eleitoral central. E a cada dia que passa, pelo menos nessa crise do Master, claro que a eleição é em outubro, mas o Supremo dá cada vez mais motivos para isso. Pessoalmente, eu tenho a percepção de que o Supremo só vai ter um freio para o Supremo quando um ministro for empichado. E o Supremo está ajudando nesse processo, porque para um ministro do Supremo ser empichado, você precisa, o Léo me corrige, acho que 49 senadores. Hoje não tem 49 senadores, mas todas as perspectivas dos analistas, dos partidos políticos, é de que na próxima legislatura, renovando 2/3 do Senado, haverá 49 senadores dispostos a empichar. E aí sim a gente vai ver como que seria uma eventual reação. Porque do jeito que está, com tudo que hoje a gente assistiu e vem assistindo, não tem freio. Não tem freio porque não tem controle. Não tem controle porque o Senado não tem uma maioria para fazer o controle e porque a cúpula do Senado tem, de certo modo, os seus interesses com o Supremo Tribunal Federal de uma maneira que fica uma troca de favores e que esses processos de impeachment não são abertos. Então, qual é o mal que vai acontecer para o STF, para o funcionamento, inclusive, dos poderes, quando um ministro do STF for empichado? O que vai faltar acontecer no Brasil? Leonardo, tanto o Caio quanto a Thaís jogam o olho da gente para a situação mais abrangente em torno do que nós estamos assistindo hoje. A gente assistiu hoje uma manifestação pública de severa fissura dentro da corte.
O Caio já antecipou um pouco o tipo de impacto que isso tem nas eleições. Qual é o que você antecipa em termos de impacto da crise do Supremo nas eleições? Olha, a gente já teve uma movimentação do Supremo que foi o Gilmar Mendes pressionando pela mudança da lei do impeachment, né? A gente, inclusive, tive a oportunidade de discutir isso aqui, o Supremo já criando uma vacina para um resultado eleitoral que tem tudo para ser prejudicial a esse estado de coisas, né? De certa maneira, acho que a gente fica olhando para os poderes e para essas brigas que acontecem em Brasília, mas talvez a gente tenha que trazer esse debate para o ponto de vista da população, né? E aí, nesse sentido, uma boa parte da população olha e diz assim, existe uma saída para a crise, né? Existe uma saída, ela se chama Senado Federal. E isso está muito colocado, né? Isso está muito posto, inclusive para o ministro Fachin, como a Thaís lembrou, né? O Fachin disse assim, olha, ou a gente faz, ou vão fazer pela gente. E aí, numa conversa lá atrás, né, com o pessoal ligado até alguns gabinetes do Supremo, eles diziam o seguinte, olha, quando a população descobrir, ou quando a sociedade descobrir, ou quando os poderes políticos descobrirem que é fácil impeachment o ministro Supremo, né, a estrutura da justiça ela não vai se segurar, ela não vai se manter, e vai haver muito receio do processo de tomada de decisões, né? Então, assim, a gente não está vivendo realmente uma questão trivial e claramente há uma minoria do Supremo hoje defendendo essa falta de conexão com a sociedade e ignorando que a desconfiança da população é um problema de política pública, é um problema de legitimidade de instituições democráticas. Então, eu entendo que talvez uma saída seja uma compreensão da maior parte do colegiado, dos ministros, que consigam ainda antecipar esse processo. Senão, a população vai tomar parte, né? Como muitos deputados que visitaram as bases disseram que essa crise já desceu. E muitos deles vieram, né, dizendo assim, olha, lá na base eu só escuto uma coisa, precisa resolver o problema dos ministros lá, né? Isso já tomou a sociedade. E não perceber a situação limite, né, na qual nós nos encontramos é um risco e até uma certa autofagia, né, que os ministros acabam adotando para poder se autodefenderem das denúncias que pesam contra eles. William, tem um jargão no mundo corporativo que é sangue na água, né? Que é assim, você está numa situação em que aparece uma oportunidade ali, o sangue na água quer dizer que algum negócio está com um problema, o sangue foi para a água e de duas uma, ou a concorrência toma conta ou a concorrência bota para fora. O que aconteceu hoje no plenário, que você chamou a atenção aqui na sua abertura, é sangue na água para esse tipo de ataque, para esse tipo de compreensão. Porque quando o STF estava sendo atacado pelos bolsonaristas e na condução do golpe de Estado, a resposta era coesa, mesmo quando não havia consenso. Quantas vezes a turma da política trouxe aqui as divergências internas na condução do Alexandre de Moraes, na condução do processo como um todo. O Fux, particularmente. O Fux, né, que inclusive foi voto divergente público, mas ali foi o voto divergente. Ali, até a liturgia acabou acomodando a divergência, mas a resposta, desde aquele primeiro momento, lá desde aquele 7 de setembro de 2022, ela foi uma resposta coesa de alguma forma, né? E a gente já viu treta no plenário entre os ministros, mas ainda assim, diante da provocação, a resposta foi coesa. E o que a gente está vendo hoje é, primeiro, uma fulanização extrema da crise de imagem, que está bastante identificado onde é que o foco da crise está
e quem alimenta ela, e nós estamos falando especificamente de 2 ministros, está muito fulanizado. O que eu não sei, aí eu não sei mesmo, o quanto isso facilita e aumenta a quantidade de sangue na água, entendeu? E assim, se essa fragilização, ela aumenta, já que está tão fácil identificar a fonte do problema. Parece claro, né, nas manifestações, tanto do Fachin, 2 dias atrás, o presidente da Corte, quanto nessas 2 manifestações hoje em plenário, que não é uma situação qualquer. Eles estavam discutindo qual era o limite da participação de magistrados em redes sociais. E usaram isso, Moraes e Toffoli, como uma plataforma para fazerem pronunciamentos contundentes. Ali, 2 visões políticas antagônicas. O presidente da Casa, de certa forma, mais implícito do que explícito, diz o seguinte: nós estamos numa situação de crise. Perdoem. Toffoli e Moraes dizem: não, nós estamos sendo atacados injustamente. Chama-se isso, na nossa linguagem, leitura da realidade. Quem está lendo certo? Bom, William, a gente tem praticamente opinião pública, a OAB hoje se manifestou também, saiu um pouco do silêncio que estava pressionada a isso, se manifestou. O Léo traz o relato das bases, né? As conversas dos deputados voltando a Brasília, relatando isso na ponta. Então, quando você tem um cenário assim, né, até internamente dentro do Supremo, que 2 ou 3 estão contestando o mundo, né, o próprio Gilmar Mendes ele tem uma frase interessante que vira e mexe quando você presta atenção no que ele está falando. Ele fala que o problema do equilibrista é quando ele acha que pode voar. E é exatamente a situação do Supremo hoje. O Supremo se equilibra tanto e está lá em cima que acha que pode voar, mas essa tentativa de voo pode fazê-lo levar ao precipício, né? Se a gente está vendo, como você já mencionou, você ia falar alguma coisa, Leonardo? Prossiga. Eu queria colocar uma coisa interessante, que é o seguinte: o governo deve estar olhando para isso e deve estar pensando assim: eu vou ser vítima de bala perdida aqui, né? Porque se essa crise do Supremo suscitar a eleição de senadores de direita, ou senadores mais de viés bolsonarista, por exemplo, a principal vítima vai ser o governo no ano que vem, né? Enfim, se for eleito um governo de direita, vai ter uma base grande, né, no Senado. Agora, se o presidente Lula for reeleito, ele vai ter uma situação muito difícil de ser administrada politicamente. Então, me parece que tanto o Fachin quanto, o Moraes quanto o Toffoli, daqui a pouco já devem estar sentindo uma pressão vinda do Palácio do Planalto e dizendo assim: pessoal, vai sobrar para mim. E aí, nesse sentido, o processo de isolamento dos dois tende a aumentar, né? Tende a aumentar. Então, assim, só trazendo essa conotação, porque é uma crise do Supremo, mas que claramente pode, né, nesse sistema de vasos comunicantes, extrapolar para comprometer, por exemplo, a base política de um eventual governo Lula em razão dessa circunstância. Como é que isso está andando no Congresso? Bom, o Congresso voltando agora, né, William? Acho que está em muito foco do Congresso para as eleições. Agora mesmo, nesse instante, está tendo esse jantar lá do presidente Lula com os deputados da Câmara. Não sei até que ponto o governo sente essa pressão do Supremo chegar. Essa semana, nos últimos dias, circulou muita informação de que o Supremo se sentia largado, né, abandonado pelo Palácio do Planalto, como também se o Palácio do Planalto pudesse resolver um pouco essa situação, né, que é uma situação quase praticamente de foro íntimo, né? O que o Toffoli e o Alexandre têm que fazer é olhar a realidade, olhar o que fazem, né? O Alexandre vê, porque o caso Master, a mulher, só ligar os pontos ali, não tem muito como você ajudar e entrar, né? É uma questão da pessoa, partir da pessoa, olhar como que está essa crise de credibilidade. Agora, o Congresso, eu acho que ele está muito olhando para a eleição
Essa agenda, eu acho que ela é muito uma agenda para 27. Não acho que a política entra. A política está todo mundo buscando a reeleição, presidente Lula, inclusive, deputados e senadores. Agora, o discurso dos senadores, acho que é por aí que o Congresso está olhando. Pegar isso aí, esse sentimento anti-supremo da população e transformar isso num discurso eleitoral para conseguir se reeleger. O ano inteiro sangrando, então, né? Vai ficar o ano inteiro botando sangue na água.